com vocês a Ana Caroline, que eu preciso apresentar aqui. Eu tenho meu roteirinho aqui de apresentação. Ela tem graduação em nutrição pela Universidade de São Judas Tadeu, mestrado na Unifesp, na área de biologia molecular, câncer, espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, mais especificamente radicais livres como superóxido, peróxido de hidrogênio, óxido nítrico, e o estresse, ou seja, estresse oxidativo. Essa é uma área que eu já ouvi muito falar, viu, Caroline, mas eu não domino. Então, eu estou só aqui passando aqui uma ilustração do que você vai falar com muito mais propriedade. Tá? Ela faz pós na Unifesp, orientada pelo Dr. Hugo Pequeno Monteiro. Tá? Então, vou passar a palavra para a Ana Caroline para que ela conte para a gente o que ela preparou para o nosso debate de hoje. Então, com vocês, a Ana Caroline. Obrigada. De Souza Teodoro. Isso. Obrigada, André. Eu queria agradecer muito o seu convite, o convite da Laura para participar do webinário. Eu já acompanho há algum tempo os webinários de vocês, e é uma iniciativa que eu admiro muito, então eu fiquei muito honrada com o convite, eu queria agradecer muito. Então, para o encontro de hoje, eu preparei uma aulinha. Ela tá um pouquinho longa, mas eu vou tentar fazer caber dentro de pelo menos uns 45 minutos, de uma maneira bem didática, para todo mundo ter acesso, todo mundo, né, conseguir acompanhar o tema do webinário. E, em seguida, a gente conversa sobre o tema, vamos ver o que a galera vai achar. Então, o tema de hoje, né, a gente vai falar sobre nutrição, antioxidantes, estresse oxidativo e câncer de mama. Como o André me apresentou, eu sou doutoranda do Laboratório de Sinalização Celular aqui da Unifesp, pelo Departamento de Bioquímica. Essa apresentação, gente, ela está um pouquinho ao inverso do título. Então, eu vou começar falando sobre câncer de mama, vou seguir com estresse oxidativo, antioxidantes, e aí a gente vai entender qual é a participação da nutrição em todos esses conceitos, tá bom? Então, falando um pouquinho sobre o que é o câncer de mama ele vai resultar da multiplicação de células que são alteradas e estão localizadas na mama feminina ou masculina, porque o câncer de mama também, embora seja menos frequente, né, aqui no caso, 1% do total de casos da doença de câncer de mama é masculina, mas também é possível que homens, né, a tenham. Então, o câncer de mama ele vai ser resultado dessa multiplicação anormal de células que sofreram alterações genéticas, sejam elas, né, hereditárias ou adquiridas. Além disso, esse câncer ele pode acometer uma das mamas ou ambas as mamas em diferentes partes. Pode ser no lóbulo, nos ductos, no mamilo, nos vasos linfáticos ou nas células estromais também. Então, o câncer de mama ele vai ser mais encontrado principalmente em células epiteliais dos ductos ou dos lóbulos, 85% para células epiteliais e 15% para células nos lóbulos. A maioria desses carcinomas, eles vão ser carcinoma ductal in situ o carcinoma, que são também adenocarcinomas, e é uma doença que ela pode evoluir de diferentes formas. O desenvolvimento ele pode ser rápido ou lento, de acordo com a característica de cada tumor. Então, o câncer de mama ele também vai ser classificado por determinados tipos de proteínas ou genes que vão ajudar na classificação desses tumores. Então, uma vez que o paciente faz a biópsia, essas células, né, essas amostras, elas vão ser testadas principalmente para a presença ou a ausência de receptores de estrógenos, receptores de progesterona e o receptor HER2, né, que é o receptor do fator de crescimento epidérmico do subtipo 2. Todos esses receptores, eles são caracterizados como marcadores tumorais. As células tumorais, elas também vão ser examinadas de acordo com o grau do tumor. E os receptores, o grau, eles vão auxiliar na decisão do estágio do câncer e das opções de tratamento pelo oncologista.
Além de, ainda falando, né, sobre os tipos e os subtipos, o câncer de mama ele vai ser classificado em 5 subtipos, onde o mais comum é o luminal A, cerca de 40% das pacientes apresentam o luminal A, o normal light, o luminal B, o HER2 e o triplo negativo. É importante dizer aqui que os tumores que expressam o receptor de estrógeno ou o receptor de progesterona, eles vão ser denominados como um tumor positivo para receptor hormonal. No entanto, a gente tem um outro tipo de tumor que é caracterizado pela ausência desses receptores, que é conhecido como o triplo negativo, que ele não expressa nem receptor de estrógeno, nem de progesterona, e também não expressa o HER2. Então, como eu falei agora há pouco, dentre esses subtipos, o mais prevalente vai ser o luminal A, e deles, o mais agressivo vai ser o triplo negativo, que tem a ausência completa dos 3 receptores, o que acaba, infelizmente, dificultando o tratamento para esse tipo de tumor. Além disso, quando a gente fala além da classificação molecular que a gente falou agora há pouco, esse câncer de mama ele também vai ser estadiado, né? Ele também vai ser classificado em estágios. Então, a gente começa num estágio 0, onde não tem a formação tumoral estabelecida. Então, ainda nesse momento não são encontradas células alteradas no revestimento. E estágio B, 2B, 3A, e à medida que ele vai progredindo, ele vai aumentando o número vai aumentando o número de células tumorais presentes nos linfonodos, e quando a gente chega próximos aos estágios finais, também pode ser possível encontrar lesões ou ulcerações. No estágio final, que é o estágio 4, e é o estágio mais avançado, essas células geralmente elas já se espalharam para outros órgãos, onde é mais comum encontrar metástases nos ossos, no fígado, nos pulmões e também em última instância no cérebro. Dentre esses tipos de metástases, as mais comuns que a gente citou, nos ossos, geralmente, de maneira geral, a porcentagem de metástase óssea é de 67%, metástase hepática fica em torno dos 41%, metástases em linfonodos axilares de 30% a 50%, e no pulmão, cerca de 36,9%. Então, são as metástases que são mais comuns em câncer de mama. Quando esse câncer, né, conforme ele vai progredindo e aparecendo, também vão surgindo sintomas. Então, um dos sintomas que é mais característico é a manifestação de um caroço, né, um nódulo endurecido e geralmente fixo na mama, onde a paciente não sente dor. Também pode haver alterações no mamilo ou pequenos nódulos na região das axilas embaixo do braço. Ainda também pode ter saída espontânea de algum líquido dos mamilos, e a pele da mama também pode se apresentar avermelhada, retraída ou com a aparência de uma casca de laranja. Além disso, além dos sintomas, os fatores de risco do câncer de mama são muitos. Não tem uma causa única, então são vários fatores, eles estão divididos em 3 tipos, né? Fatores comportamentais, ou seja, fatores que são que podem ser parte do estilo de vida da paciente, onde a gente pode ter obesidade ou sobrepeso, sedentarismo, consumo de bebida alcoólica. Fatores hormonais também podem ser presentes, como a primeira menstruação antes dos 12 anos, ou ter feito o uso de contraceptivos orais por tempo muito prolongado. E também fatores genéticos. Fatores genéticos são
apenas 5 a 10% da doença do câncer de mama está ligada a fatores genéticos, mas quando ela aparece, geralmente é um histórico familiar de câncer de ovário ou câncer de mama em parentes próximas, como mãe, irmã ou filha, e também mulheres que possuem alterações genéticas herdadas de família, principalmente os genes BRCA1 e BRCA2, onde essas mulheres vão apresentar um risco mais elevado para câncer de mama. Então, quando a gente olha em termos de epidemiologia, o câncer de mama é o tipo de câncer mais diagnosticado do mundo. Em 2020, ele foi o câncer mais diagnosticado e também foi considerado, o segundo mais letal. A Agência Internacional de Pesquisa no Câncer mostrou que houve mais de 2,26 milhões de novos casos. Então, é uma doença que é muito, muito prevalente em nível mundial. Mas a gente tem uma boa notícia também. Embora seja uma doença muito incidente e que tem uma mortalidade considerável, em 2018, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde estimou que 6,8 milhões de mulheres sobreviveram ao câncer de mama após serem diagnosticadas nos últimos 5 anos. E isso é muito importante, porque mostra que o câncer de mama, ele, assim como os outros, dependendo do tipo de câncer, é claro, ele pode se tornar uma doença crônica e convivível, né? Então, isso é um número bastante animador. Então, quando a gente olha em termos continentais, a gente vê que a Ásia é o país onde apresenta o maior número de câncer de mulheres com câncer de mama, mais especificamente na China. E quando a gente vem aqui para as Américas, o Brasil só fica atrás dos Estados Unidos em números número de casos de câncer de mama. E quando a gente olha para o Brasil com um pouco mais de detalhes, a gente vê que ele é o mais frequente entre as brasileiras. Então, são 60 mil novos casos por ano, e esse ano o INCA estimou que infelizmente, mais de 66 mil mulheres vão ser diagnosticadas. Então, aqui no Brasil, o câncer de mama ele é mais comum nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, onde são regiões que são mais urbanizadas, que têm um estilo de vida mais agitado. Então, as pessoas, quando têm um estilo de vida com alto estresse, uma má alimentação, é comum que aconteça o aparecimento mais incidente de câncer de mama. Então, aqui, se a gente olhar para a região sudeste, São Paulo é um dos estados que mais apresenta casos. Infelizmente, em 2020, nós tivemos 17 mil mortes por câncer de mama. Então, agora falando um pouco mais da parte molecular, olhando não só para o câncer de uma maneira global, mas por uma maneira mais microscópica, vamos dizer assim, a gente vai falar um pouquinho sobre como acontece a carcinogênese, como é o início. Então, a formação tumoral, a formação de qualquer tumor, assim como o de mama, ela não vai envolver apenas a transformação celular, ela também vai ter alterações no conjunto de células que estão em volta desse possível tumor, e esse conjunto de células vai formar um microambiente tumoral que vai recrutar células do sistema imune, células normais, outras substâncias, para que esse microambiente tumoral ele se torne apto a dar suporte para esse tumor se desenvolver e sobreviver. Para além disso, essas células elas vão sofrer uma série de modificações genéticas e metabólicas que vão colaborar para o processo carcinogênico. Então, um dos fatores, além dos aqui listados das principais alterações biológicas, como proliferação sustentada, instabilidade genômica, indução de angiogênese, é o estresse oxidativo. O estresse oxidativo é um fator constantemente presente em células tumorais.
né, principalmente nas primeiras etapas. Até porque o próprio processo de estresse oxidativo ele é considerado um dos promotores os promotores, né, da iniciação do câncer. Então, essas células tumorais, elas têm a característica de serem extremamente estressadas. Então, só para a gente definir um pouquinho o que é estresse oxidativo, então, é a condição fisiológica, a condição fisiológica de uma célula, ela vai exigir um equilíbrio entre condições que sejam pró-oxidantes e antioxidantes. Então, o rompimento desse balanço entre oxidantes e antioxidantes vai favorecer a condição pró-oxidante, o que vai levar a injúrias celulares, sendo essa condição, então, determinada de estresse oxidativo. Então, quando a gente fala em estresse oxidativo, a gente tem todo um sistema redox, onde acontece uma série de reações de oxidação e redução dentro da célula, as quais elas vão ser essenciais para manter a homeostase da célula. Então, a célula precisa manter esse balanço entre existir um equilíbrio de oxidantes e de antioxidantes para que essa célula permaneça viável. Então, em condições fisiológicas, essas células vão manter o equilíbrio redox por meio da geração e da eliminação de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio. Quando a gente fala de espécies reativas de oxigênio, é um termo abrangente para denominar uma série de espécies derivadas do oxigênio molecular que vão ocorrer como um atributo normal da vida aeróbica dentro da célula. Então, um dos sistemas geradores de espécies reativas de oxigênio, por exemplo, uma família de enzimas denominada NADPH oxidases. Essas enzimas, elas são diferente da cadeia transportadora de elétron, que produz espécies reativas de oxigênio como uma consequência das reações que acontecem ali. Essa família de NADPH oxidases, que é uma família de enzimas, elas são dedicadas exclusivamente à produção de espécies reativas. Então, essa família vai ter 7 isoformas que já foram descritas e diferentes complexos que são formados a partir das diferentes isoformas. Então, cada isoforma então, cada enzima dessa dá 1 a 5 e os outros 2 membros, a 1 e a do OX 1 e 2, elas vão possuir um conjunto específico de subunidades que são reguladas de maneiras distintas. Então, essas enzimas, elas podem produzir superóxido ou peróxido de hidrogênio e vão participar de processos fisiopatológicos e patológicos como o câncer. Além disso, elas também modulam a sinalização celular em eventos como a sobrevivência e a migração, por exemplo. E no câncer, elas vão atuar, no câncer, elas atuam principalmente nas membranas celulares, que é onde elas ficam localizadas, e em microdomínios. Então, quando elas estão ali na membrana, elas vão promover a ativação de oncogenes e a inativação de proteínas que são supressoras de tumor. Então, quando ocorre o aumento da expressão, por exemplo, do RNA mensageiro, aqui no caso, pode ser da NOX1, da NOX2, da 4, da 5, esse aumento de expressão do RNA mensageiro, ele foi encontrado em várias linhagens tumorais e também em tumores humanos em diferentes estágios da progressão tumoral. Então, isso mostra também que as espécies reativas de oxigênio, elas são importantes na fase de iniciação, manutenção e também da progressão e desenvolvimento do tumor. A gente falou dos radicais livres como o superóxido, peróxido de hidrogênio, mas também existe um outro radical livre que é muito pouco conhecido e que muitas vezes ele fica só preso aos processos de vasodilatação, que é o óxido nítrico. Mas o óxido nítrico também além de ele ter uma participação essencial no contexto de células normais, no câncer ele também vai ter uma participação muito importante. Então, o óxido nítrico, né, ele foi a descoberta de que as células de mamífero geram óxido nítrico,
um gás antes considerado apenas um poluente está fornecendo informações importantes sobre muitos processos biológicos. Então, para além da vasodilatação, da participação dele no sistema imunológico, ele também está presente em outros tipos de patologia, como o câncer. Então, o óxido nítrico, ele é um radical livre em estado gasoso e ele tem uma participação tão importante e tão presente, principalmente também porque ele como ele é um gás, ele é permeável, ele é permeável às membranas celulares da célula, o que permite que ele entre com mais facilidade e atue dentro dessas células. Então, o NO ele vai ser um dos produtos bioativos, um dos menores produtos bioativos conhecidos, produzido pelas células. Eles vão ser produzidos, ele vai ser produzido por quase qualquer tipo celular, e ele é produzido ele é gerado por 3 isoformas diferentes, que são as eniosintases, que são as eniosintases 1A3, onde a NOS1 é conhecida como NNOS, a NOS3 conhecida como ENOS, e a NOS2 como INOS. ENOS, porque primeiramente ela foi descoberta no endotélio, mas depois se viu que elas estavam expressas em outros tipos celulares. A NNOS, por ter sido descoberta primeiro em neurônios, e a INOS por ser a única isoforma das 3 que é induzível por citocinas inflamatórias, por exemplo. Então, os mamíferos vão expressar essas 3 isoformas distintas e elas são produtos de diferentes genes com localização subcelular, regulação e propriedades catalíticas distintas. Então, no câncer, o NO ele vai participar de processos como crescimento, migração, invasão e angiogênese, de acordo com a quantidade que é produzido e com os locais que são produzidos. Então, quando a gente tem pouco NO, a gente vê efeitos pró-tumorigênicos, ou seja, a favores do tumor, e quando a gente tem altas concentrações de NO, a gente começa a ver a atuação dele como tumoricida, ou seja, contra o tumor. Então, dentre essas isoformas que eu citei agora há pouquinho, que produzem NO, a mais presente em tumores é a NOS2. Então, uma vez que ela seja induzida por citocinas inflamatórias para produzir NO, essa enzima vai continuar produzindo óxido nítrico continuamente, até que a enzima seja degradada como parte do processo regulatório da enzima. E a expressão da NOS2 ela vai se relacionar a um pior prognóstico. O que também tem sido visto é que a NOS2 ela tem aparecido como um componente importante na progressão de tumores agressivos. Então, a gente encontra a expressão dessas enzimas não só em câncer de mama, mas também em outros tipos de câncer, como câncer coloretal. E quando a gente olha para o contexto tumoral, o que a gente não se tem tanta coisa na literatura, mas o que a gente imagina é que a célula, uma vez que ela produza todos esses tipos de espécies reativas de oxigênio e de óxido nítrico, essa célula ela não pode produzir todas essas espécies ao mesmo tempo nos mesmos lugares, porque ela precisa sobreviver. Então, se a gente tivesse uma produção de todas essas espécies reativas de oxigênio e nitrogênio ao mesmo tempo, essa célula ela entraria em processos de morte celular. Então, para conseguir sobreviver, a célula também tem que regular a produção e o local e o tempo, né? Por quanto tempo ela vai produzir essas espécies reativas. Então, esse controle ele vai variar de acordo com a fase de progressão do tumor. E como a gente estava dizendo sobre a presença de espécies reativas, né, espécies reativas oxidantes e
antioxidantes, a gente sabe que a presença dessa... Desculpa, gente, eu estou um pouco um pouco nervosa, então eu estou gaguejando muito, mas desculpa. Então, quando a gente tem a presença de espécies reativas, né, que são oxidantes, e oxidantes, a gente precisa manter um balanço entre essas espécies para que não ocorra o estresse oxidativo. E para isso existem sistemas antioxidantes, às quais as células são equipadas. Então, esses sistemas antioxidantes, eles vão ser classificados entre enzimáticos e não enzimáticos, e eles vão ter a função de eliminar essas espécies reativas, para que a célula consiga manter a homeostase redox. Então, quando a gente diz, em termos de sistemas antioxidantes, os principais são de sistemas antioxidantes enzimáticos, a gente vai ter a superóxidos dismutase, as catalases, as glutationas peroxidases, a tiorredoxina, e em termos de sistemas que são antioxidantes, mas independentes não são enzimáticos, a gente vai ter como, por exemplo, o ascorbato, o piruvato e o oxalacetato. Então, agora falando um pouquinho sobre câncer de mama e o papel da nutrição, e claro, né, tentando englobar o entendimento dessas espécies reativas, a gente vai entrar um pouquinho no qual é o papel da nutrição no câncer de mama, né? Então, a nutrição, ela vai ser de grande importância na oncologia. Ela vai ser fundamental para o sucesso do tratamento e para a recuperação do paciente. Então, quando a gente tem num atendimento multiprofissional, em hospitais ambulatórios, o nutricionista, ele vai caminhar junto com a equipe multidisciplinar para fazer as melhores decisões para esse paciente. Então, desde da entrada do paciente que se encaminha, né, para o nutricionista, vai ocorrer toda uma triagem e avaliação nutricional. A partir disso, vão surgir as intervenções nutricionais através da dieta, e os próximos passos são as reavaliações periódicas e a continuação da intervenção nutricional. Então, o nutricionista, ele vai ser um membro que é integrante da equipe de oncologia em ambientes hospitalares e ambulatoriais, como eu disse agora há pouquinho, e ele vai trabalhar com o paciente, com a família do paciente e com a equipe médica, tentando gerenciar e manter o estado nutricional ideal do paciente durante todo o tratamento. Então, isso acontece através de triagens, de avaliações e de intervenções que o nutricionista considere apropriado. Então, a dieta, dentro da terapia para o câncer de mama, ela vai ter um impacto significativo nos resultados da terapia sistêmica. Então, uma das principais recomendações é a adoção de um padrão alimentar saudável que seja baseado no alto consumo de frutas, verduras, grãos integrais, aves e peixes, e de preferência um consumo mais baixo de carnes vermelhas, alimentos refinados, doces com alto teor de açúcar, tudo isso visando melhorar o prognóstico geral e a sobrevida do paciente. Então, alguns alimentos, como carboidratos, gorduras, carnes vermelhas processadas, são considerados fatores de risco potenciais. Interessantemente, porque esses nutrientes, eles vão aumentar os níveis circulantes de estrógeno, do estrógeno endógeno, do IGF-1 e de citocinas pró-inflamatórias. Em contraste, né, fibras e ácidos graxos poliinsaturados, como ômega 3, vitamina C e frutas presentes em frutas e vegetais, elas vão ter um papel protetor, reduzindo o estresse oxidativo e diminuindo a inflamação crônica, que também é encontrada nessas pacientes. Então, um nutriente que é interessante a gente conversar, por exemplo, são os polifenóis, né? Então, esses polifenóis, eles são encontrados principalmente em vegetais e frutas, e os vegetais e as frutas, elas vão oferecer quantidades
consideráveis desses polifenóis. Então, quando a gente tem um contexto de câncer de mama, por exemplo, o polifenol, por exemplo, vindo de blueberry, ele pode participar dos processos de proliferação e atividade metastática via interleucina 6. O polifenol ele também pode neutralizar estresse oxidativo e inflamação, e também ele também pode bloquear outras proteínas como a COX, a LOX e o NF-κB, que são produtores de citocinas inflamatórias. Eles também foram encontrados interferindo na sinalização celular do estrogênio, através de 2 mecanismos, ou seja, ele pode inibir a aromatase, que é responsável pela síntese de estrogênio, ou ele também pode se ligar ao receptor de estrógeno e regular dessa forma a proliferação dessas células. Um componente da dieta que é presente na alimentação de muitas pessoas é o álcool. E é um componente que é extremamente nocivo, porque quando a gente olha, por exemplo, para o câncer de mama, estudos apresentaram que o etanol ele tem a capacidade de promover a transição epitélio-mesenquimal, o crescimento tumoral e a formação de metástases. Além disso, ele também demonstrou aumentar as concentrações de estrogênio por diversos mecanismos, como, por exemplo, aumentando a atividade da aromatase e inibindo as enzimas que são envolvidas na degradação de estrogênio. Então, isso vai resultar em níveis que são muito maiores de estrogênio endógeno e que vão favorecer a progressão e o desenvolvimento do tumor. Outro componente importante, que seria o ideal que estivesse sempre presente na dieta desses pacientes, são o ômega 3, né? Então, o ômega 3 ele pode ser encontrado em alimentos como peixes e frutos do mar, e alguns estudos mostraram que o ômega 3 ele é capaz de induzir a quimiosensibilização dessas células tumorais, promovendo a citotoxicidade delas de maneira seletiva e sem haver prejuízo nas células normais que circundam o tumor. Além disso, o ômega 3 vindo do EPA e do DHA, ele vai também proteger as células normais de medicamentos quimioterápicos, e ele também pode se ligar a receptores nucleares das células tumorais, e dessa forma modulando a expressão dos genes alvos que vão ser envolvidos no metabolismo lipídico e na morte celular. Então, esses papéis que vêm surgindo do ômega 3, eles acabaram sendo testados como um potencial adjuvante nas quimioterapias tradicionais. Outro componente que também é interessante fazer parte da dieta das pacientes com câncer de mama é o chá verde. Então, o chá verde ele vai conter uma substância chamada catequinas, que são parte do grupo dos flavonoides, que também são parte dos compostos polifenóis e vão apresentar propriedades antioxidantes. Então, no chá verde, tem no chá verde não, desculpa. Uma das catequinas é a epigalacato. Eu vou falar a sigla porque é mais fácil. Ela é a EGCG. Ela vai ser uma das principais catequinas que estão presentes no chá verde, e ela apresenta importantes efeitos quimiopreventivos e quimioterápicos. E uma das ações dela é melhorar os efeitos colaterais devido principalmente à sua atividade anti-inflamatória e antioxidante. Então, também tem sido visto que a EGCG ela vai exibir atividades antiproliferativas e apoptóticas, uma vez que ela inibe diversas vias de sinalização, que vão incluir as vias de sinalização da COX-2 e a ativação de fatores como o NF-κB. E, além disso, a EGCG também pode inibir a angiogênese tumoral. Então, esses foram
eu tentei trazer de um jeito meio resumido sobre esses temas de hoje, que eram a nutrição, o estresse oxidativo e os antioxidantes. E eu só queria deixar um recadinho aqui no final que eu achei no site do INCA, onde eles dizem que os nossos seios, eles não são apenas a fonte de amamentação e o símbolo da feminilidade, mas eles também são para a gente uma fonte imensa de inspiração, desejo, ternura, mas principalmente de força e resistência, né? E um recado que eu queria deixar, principalmente para quem tem parentes que tenham câncer de mama, ou quem tem câncer de mama, o câncer de mama é só uma coisa. A gente é muito maior, imensamente maior do que essa doença. Então, é isso, gente. Essa foi a minha apresentação sobre o câncer de mama. Nossa, que espetáculo. Adorei, achei, nossa, que belíssimas palavras, né? A gente realmente ficou lisonjeado, sem falar na apresentação que foi feita customizada, né? Ela falou de um assunto, né, a pedidos, né? Então, usando todo o conhecimento que tem, a pedidos. E a gente podia abrir agora, quer dizer, vamos abrir agora para perguntas, comentários, né? Vamos abrir para o Eduardo. Bom dia a todos. Excelente apresentação. Cada dia mais é melhor a gente saber um pouco mais da patologia, da fisiopatologia do câncer de mama, e a gente que contribui tanto do lado de cá com as pesquisas e com o diagnóstico de medicina personalizada. A minha pergunta é, você comentou há um pouco tempo atrás que o estado de São Paulo, ele é o estado que tem maior prevalência do câncer de mama. Esse dado é maior prevalência ou é porque é um dos estados que tem maior capacidade de diagnóstico do câncer de mama? Olha, e aí, por isso, você tem um maior número de casos. Eu acredito que seja muito que tem a maior capacidade de nós. Mas a cidade de São Paulo, assim como as outras cidades do Sudeste, ela também tem um estilo de vida muito estressado, muito urbanizado, que não favorece a prevenção daqueles fatores de risco que a gente comentou no início. Mas, de fato, eu acho que a maior capacidade que os hospitais de São Paulo têm de fazer os diagnósticos, com certeza acaba contribuindo para que ela seja um dos estados que o câncer de mama é mais prevalente. Será que eu consegui responder? Do seu áudio está desligado, Edu. Legal. Aí temos Pedro Paulo, tem Alex e tem Pedro Paulo. Vamos no Pedro Paulo, depois no Alex. Vamos no Pedro Paulo, depois no Alex. Diga lá, Pedro Paulo. Ana, parabéns pela apresentação. Obrigada. Muito elucidativa, informativa. Obrigada. Eu realmente fiquei também com essa dúvida do Edu, porque eu fiquei pensando o seguinte: será que de repente essa maior incidência de casos de câncer de mama em São Paulo em relação ao resto do país estaria ligado com fatores como maior densidade habitacional e maior monitoramento na cidade em relação ao resto do país, por exemplo, né? Uhum. E você, eu acho que já respondeu. E eu acho que uma outra consideração que eu queria fazer é em relação ao óxido nítrico ser um radical livre. Então, o óxido nítrico ele é um radical livre, então, teoricamente, ele aumenta o estresse oxidativo com o aumento da sua concentração, certo? E se ele aumenta o estresse oxidativo com o aumento da sua concentração, você teria alguma teoria do porquê ele seria tumoricida, já que ele aumenta o estresse oxidativo, e você disse também que o tumor é um aglomerado celular altamente estressado? Paulo, é que o seu microfone está um pouquinho abafado, então eu não estou conseguindo ouvir direito
a pergunta, mas... Deixa eu mudar minha configuração aqui, só um momentinho. Tá. Melhorou? Ah, tá bem melhor. Então, eu queria falar assim, você falou que o óxido nítrico é um radical livre, certo? Isso. Então, teoricamente, ele aumenta o estresse oxidativo com o aumento da sua concentração. Uhum. Então, você teria alguma teoria do porquê ele seria tumoricida, já que o tumor é um aglomerado celular altamente estressado? Então, é que o papel do óxido nítrico nos tumores, principalmente, ele vai depender muito da concentração, né? E se são, por exemplo, igual a gente mostrou ali naquele slide, concentrações menores do óxido nítrico, ele vai favorecer o tumor. Mas concentrações maiores, né? Ali por volta dos 500 milimolar, essas concentrações elas vão romper de uma vez, quando está tão alta a concentração assim, ela vai romper de uma vez o equilíbrio dessa célula que já está estressada. Então, é como se você, nessas altas concentrações, o óxido nítrico se torna tumoricida porque ele aumenta ainda mais, então, o estresse nitrosativo, e essa célula morre porque ela não suporta o estresse. Muito obrigado pela resposta, Carolina. Obrigada. Alex, agora, por favor. Oi, Ana, tudo bem? Dá para ficar o dia inteiro aqui fazendo perguntas para vocês. Imagina, obrigada. Bom, parabéns pela apresentação, foi super legal. Gostei bastante informações. Mas uma coisa que eu acho... Vamos lá, tem centenas de perguntas, mas vou escolher algumas que eu acho interessantes. Tá bom. Por exemplo, o câncer de mama está mais relacionado com mulheres que não amamentam do que mulheres que amamentam. A amamentação tem alguma relação nessa... Tirando porque o fator genético, você falou que são apenas 5%. Tirando o fator genético, vamos tirar o fator genético. As mulheres que amamentam têm menos chances de ter câncer de mama do que das mulheres que não amamentam, que não amamentam, não vão ter filhos, por exemplo. E tem alguma relação com isso? Sim, sim. Um dos fatores protetivos do câncer de mama, na verdade, é a amamentação. Então, mulheres que são mães e que amamentaram, elas têm um fator de proteção, sim, contra a formação de câncer de mama, um fator de proteção muito maior do que as mulheres que não amamentaram. Existe uma relação, sim. Então, vamos lá. Em cima desta pergunta que você me fez... Então, por exemplo, nós estamos identificando que cada ano que passa, as mulheres estão ficando mães mais velhas, né? Sim. Vamos falar, há 20, 30 anos atrás, as pessoas eram mães com 20, 25 anos, hoje já são mães com 30, 35 anos. Isso pode estar influenciando também um aumento do câncer de mama, devido a ter esse aumento da distância de ser mães? Ou não tem uma relação com isso? Olha, eu não vou saber te dizer com certeza se o aumento da idade, né, a maternidade tardia vai contribuir com o câncer de mama, mas se a gente olhar para o seguinte parâmetro, então, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai aumentando as chances de ter câncer, incluindo o câncer de mama. O que tem acontecido é que, há alguns anos atrás, o câncer de mama ele era mais comum em mulheres mais velhas, então ali na faixa dos 50 anos, já na menopausa. E o que tem acontecido nos últimos tempos é que, infelizmente, mulheres mais jovens têm tido câncer de mama. Então, o fato, nesse caso, da maternidade tardia colaborar ou não com o câncer de mama, eu acho que seria mais nesse sentido, né? Então, conforme a gente vai envelhecendo e demorando, entre aspas, para ter filhos, então
a gente aumentaria a chance de ter câncer de mama. Entendi, não. Agora, só mais uma pergunta, porque agora é só mais essa. Não, eu falei, deve ficar aqui o dia inteiro fazendo perguntas. Eu estava dando uma pesquisada, na verdade, está tendo um acréscimo de câncer de mama. Deixa eu ligar minha coisa aqui, gente, estou falando contigo aqui, você nem está vendo, nem está me vendo, agora pronto. Desculpa, você está me vendo. Pela pesquisa que eu estava dando uma olhada, está tendo um aumento no câncer de mama. É claro, também a população está crescendo. Sim. Mas parece que o câncer de mama está crescendo mais do que a população. Isso é uma tendência que vai ser uma coisa exponencial, ou você acredita que... Porque você vê que boa parte disso tudo, na verdade, é alimentação, é álcool, é tabagismo, várias situações, estresse ambientais que estão causando isso. Mas a gente está vendo que, por exemplo, está tendo uma tendência que o câncer de mama está crescendo mais do que o índice da população. A gente tinha 10 casos, mas a gente tinha 100 pessoas. Hoje a gente tem 30 casos com 20 pessoas, por exemplo, com 200 pessoas. Então, quer dizer, está tendo um crescimento maior do que da população. Isso é uma tendência ou existe já estudos, já existem maneiras, olha, gente, a gente precisa conter isso, porque daqui a pouco... Né? Eu não sei qual que vai ser essa progressiva, então, gente, olha, câncer de mama, cuidado, assim, já existe alguma coisa de prevenção para que isso não crie essa exponencial? Como é que funciona? Só para entender justamente essa dúvida. Então, assim, é aquilo, né? O câncer de mama ele é uma doença muito heterogênea, ele tem muitos fatores, mas ele me parece ser mais dependente, além dos fatores hormonais, os fatores de risco hormonais, mais dependente dos fatores de risco ambientais. Então, à medida que você tem uma população na sociedade que está cada vez mais exposta a esses fatores, infelizmente é uma tendência que isso vá indo num crescendo. Então, é aquilo que a gente estava conversando agora há pouco. A gente tem um estilo de vida extremamente corrido, a gente não tem tempo para se exercitar, a gente não tem tempo para comer direito, a gente não tem tempo para ficar num ambiente menos estressado, a gente está sempre ansioso, com crise de ansiedade, sempre muito estressado. E à medida que a gente tem uma sociedade que cobra cada vez mais dos indivíduos, então, infelizmente, sim, é uma tendência que esses hábitos que fazem parte dos fatores de risco vão aumentando. Claro que sistemas de prevenção, eles estão sempre presentes, né? Então, o INCA, o Ministério da Saúde, tem uma série de outras instituições que estão sempre fazendo campanhas e os próprios profissionais de saúde, os pesquisadores, a gente sempre está tentando alertar as pessoas, conversar com as pessoas, falar para as pessoas que a gente precisa, né, se acalmar um pouco, dar um break para melhorar essa condição de vida e não ter essa possibilidade da formação de um tumor lá na frente. Mas isso, claro, a respeito de quando a gente fala dos fatores ambientais, né? E, infelizmente, quando a gente tem os outros fatores hereditários, a pessoa não tem como fazer. Por mais que não tem muito o que fazer. Né? Ótimo, ela acaba tendo essa doença terrível, mas no que se diz respeito de fatores ambientais, sim, é possível, não completamente, mas é possível, sim, prevenir. Na verdade, pelo que eu estou vendo, assim, cada vez mais vocês estão, olha, gente, tá sendo fácil você ter um câncer de mama, então é mais fácil você se descobrir cedo para a gente poder tratar cedo, sim, do que deixar crescer. Eu vou abrir para outras pessoas falar, senão a gente vai ficar aqui até meio-dia falando. Então, mas a gente pode, inclusive, ter outros debates, inclusive a Ana Carolina está aqui na Unifesp, né? Então, vamos abrir para outras pessoas, né? Porque assim, eu estou vendo que tem muitas coisas que eu até iria perguntar, mas eu estou
estou vendo que já está sendo debatido, né? A coisa do chá, a coisa do álcool, né? Agora, vamos passar para frente para o Paulo César Novaes. Eu agradeço, Carlos. Desculpa aí, eu estava até entrando aqui, porque eu tenho uma aula ao meio-dia e na realidade, eu recebi esse convite. Aqui eu sou docente na Universidade de Marília e pesquisador colaborador na USP Ribeirão, Faculdade de Medicina de USP Ribeirão, onde eu trabalho com expressão de microRNAs. Então, o meu mestrado, doutorado e pós-doc é em expressão de microRNAs, né, na oncologia, em vários tipos de tumores. E aí eu achei bastante interessante, e quando eu recebi o seu link, falei, deixa eu entrar, porque sou docente também na área de nutrição, entre outros cursos, e aí seria mais para pegar o gancho que você está acabando de falar em relação, né, aos fatores aí, sentir falta do cigarro, né, que é o vilão número 1. Então, eu acho que é bastante importante a gente lembrar disso daí. Então, da nutrigenética e a nutrigenômica, na realidade, né, na nutrigenética, a influência da variabilidade genética em resposta à dieta, só para pegar de uma forma geral, um apanhado geral de todos os temas, né, que foi abordado aí. Parabéns pela apresentação, perdão, tá? E depois tem a nutrigenômica, né, que seria, então, a regulação da expressão gênica pelos nutrientes e compostos. E daí, então, engloba essa questão que você levantou aí muito bem em relação a polifenóis, ômega 3, enfim. Então, na realidade, é verdadeira essa frase, né? Você é o que você come. E aí, respondendo ao Alex, ao Eduardo, claro que o assunto aqui específico é mama, e trabalhei com MCF7, é uma linhagem de célula que tem um P53 mutado, que é o responsável pelo guardião do projeto Genoma, porque ele induz, né, as mutações, aí ele não responde a tratamentos em relação à apoptose, enfim. Então, eu tenho um pouco de conhecimento também no câncer de mama e nos cânceres de uma maneira geral. Então, eu só queria mais mesmo, sem perguntas, mais para poder tentar contribuir com as pesquisas que eu faço aqui, e realmente a alimentação, ela é crucial. Eu costumo dizer para os meus alunos de todos os cursos e nas palestras que ministro, né, que realmente você é o que você come, e assim, é assustador o quanto, e isso acaba respondendo ao Alex aí também, o quanto o número, né, os alunos sempre perguntam, por que câncer, de uma maneira geral, está tão... Porque nós estamos envelhecendo mais, é sabido, a população brasileira, ela deu um salto em relação a anos de vida, né? Quanto mais se vive, mais exposição você está a esses estresses oxidativos, a toda essa questão ambiental, qualidade de vida. Então, você precisa, sim, comer em quantidade menor, em várias vezes, né? E você tem que aderir a uma dieta importante, a água super importante. Agora, é claro, com essa correria nossa do dia a dia, é humanamente impossível você ter um tempo e condições financeiras ou outra qualquer de ter uma alimentação adequada. Mas eu só queria frisar a importância disso, sim. Aí eu falo para os alunos, McDonald's, ketchup, mostarda, açúcar, maionese, requeijão, são veneno. Coca-Cola é o pior refrigerante que tem na face da Terra. São alimentos que vão trazer mutações para as células, sim. E rapidinho, existe uma linha de pesquisa que já comprova que o emocional, viu, Alex? Ele influencia demais na gênese, na carcinogênese. Então, você ficar guardando mágoa, rancor, ódio do outro e achar, aquela história, tomar veneno e achar que o outro vai morrer. Não. Então, existe uma linha de pesquisa que comprova que o emocional contribui sim para a formação do câncer. Então, você tem aí mais uma questão aí que contribui para a gênese, para a formação de qualquer tipo de câncer. Então, o emocional, ele também influencia, além dos alimentos, carne vermelha, enfim, há uma infinidade de influência no aumento aí, né, de câncer, de uma forma geral. E eu estou um pouquinho atrasado, eu gostaria de agradecer, estou à disposição, caso precisem de alguma palestra relacionada, os microRNAs, eles têm sido muito estudados como
prováveis e possíveis biomarcadores moleculares para prognóstico de câncer, e ele é bem bacana, o MD Anderson está bem avançado, e a gente tem esse contato, a gente tem trabalhos junto, nosso grupo aí, e prova que quando você consegue mensurar, que já dá para poder ter esse por PCR em tempo real, né, você consegue saber aí e direcionar os tratamentos neoadjuvantes de quimioterapia, você dá mais qualidade de vida para os pacientes de câncer, agora usando, né, essa dosagem aí de microRNAs. Então, estou inteira disposição, quando quiserem e eu puder, eu vou ter o maior prazer em poder colaborar aí. Eu acho que o conhecimento precisa ser difundido. Eu acho que é a melhor e maior arma que a gente tem para ajudar aí. Parabéns mais uma vez, Ana Carolina. Gratidão aí pela oportunidade, Carlos. E é isso aí. Era mais para eu poder falar mesmo do que perguntar. Okay? Nós que agradecemos, uma honra a sua participação no nosso debate e vamos combinar, né, de fazer um debate com os seus conhecimentos, né, de pouquinho que você já falou, já elucidou um monte. A gente gostaria de ter uma live só com o Dr. Paulo César Novaes aí, para a gente fazer. Vai ser bem legal mesmo. Vamos combinar. Só pegando um gancho do Paulo, que foi muito, muito importante os acréscimos que ele fez, é que o estado emocional, para além da participação da formação do tumor, né, da carcinogênese, ele também é essencial durante a progressão, né? Então, tem vários estudos que mostram também que o estado emocional do paciente que já tem o câncer estabelecido, o paciente que tem um estado emocional estabilizado, uma pessoa que está bem emocionalmente, vai ajudar imensamente no tratamento. Então, o estado emocional ele vai ser fundamental para o início, para o desenvolvimento, até a terapia, a remissão, enfim, manter a remissão. Então, o estado emocional é muito, muito importante mesmo. Foi bem lembrado pelo Paulo. Com certeza. Eu vou deixar meu contato aqui nos comentários e sinta-se à vontade. Por favor. Obrigado. Por favor. Oi, André. Tem a Lúcia que quer fazer isso agora. Vamos lá. Lúcia, sinta-se à vontade. Vamos lá. Inclusive, a Ana Carolina também está... Da nossa parte, a gente está disponível, né? Mas se você também precisar encerrar por algum motivo, fique tranquilo. Eu tenho mais um tempinho. Então, vamos lá. Vamos aproveitar esse tempinho para ouvir a Lúcia e outras pessoas que queiram comentar, perguntar, etc. Bom dia, Ana Carolina. Queria parabenizar também pela palestra, né? Obrigada. E, assim, por acaso eu sou nutricionista e tenho câncer de mama, né? Então, assim, acho que a minha fala é um pouco para colaborar com tudo que você está falando, né? E para expressar uma preocupação que eu tenho, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que, além da questão genética, né, tem todos esses fatores que o professor acabou de falar, né? E a questão epigenética hoje, ela é muito importante, né? E, infelizmente, a gente tem uma população, né, que está voltada a praticar tudo aquilo que é muito ruim para o câncer de mama, né? A gente tem uma população de jovens hoje que fuma muito, que bebe muito, que consome muita bebida açucarada, né? E que vive num estado de inflamação subclínica, né? Vamos dizer assim. E que tem todos os gatilhos, né? Além das questões emocionais, de tudo que passam, né? Também questão de estresse por conta de Enem, de um monte de coisa, ou seja, tem todo um ambiente propício, né? Para a ativação desses genes que eventualmente podem até tá lá quietinhos, né? E assim, conforme o professor falou, né? Eu vejo hoje as bebidas açucaradas como sendo um fator assim muito importante no que diz respeito, né, a todos os males aí principais da nutrição, né? Alteração de microbiota, sobrepeso, obesidade, e todos os conservantes, corantes, e tudo que faz muito mal para a saúde, né? Então, assim, eu fui professora universitária durante muito tempo, hoje atuo na nutrição,
E eu sempre chamei muita atenção dos meus alunos para isso, né? Porque os jovens não estão preocupados com isso. O jovem não está preocupado com uma doença que pode vir a aparecer no futuro, né? Eles geralmente ficam preocupados quando tem um parente que já teve, ou quando a mãe tem câncer de mama, como é o caso da minha filha, mas na maioria das vezes eles não estão preocupados com isso, né? E, assim, a minha pergunta como você acha que a gente poderia, nós como profissionais da saúde, atingir mais esses jovens para isso, né? Porque, assim, eu estou aqui na palestra, os professores, todo mundo está preocupado com o câncer em si, mas como a gente poderia chegar nesse público específico, né? Que eu acho que é uma grande preocupação de todo mundo, porque o câncer está crescendo, a gente está vendo, né? Aí eu me pergunto, será que isso não é uma coisa que está sendo cultivada ao longo do tempo, principalmente pela alimentação tão ruim que a gente tem, né? Infelizmente, a legislação do alimento ela é muito, muito falha, né? E as pessoas comem gato por lebre. Não sei se com essa rotulagem nova agora a gente vai ter um perfil assim um pouco melhor, né, de conhecimento daquilo que está sendo consumido, né? Porque pelo menos ajuda a que eles consigam fazer melhores escolhas, uma vez que a informação está disponível de uma maneira mais fácil de ser lida, né? Mas você tinha me perguntado como a gente pode atingir. Então, o que acontece? As gerações mais jovens, elas estão muito presentes e muito inseridas em rede social. Então, o mundo deles gira em torno da rede social. É do Instagram, é do Twitter, é do TikTok, enfim. Então, a gente tem que estar nesses espaços também, tentando dialogar, seja com material educativo, seja tentando dialogar numa linguagem que faça sentido para eles, porque uma vez que eles entendam que faz sentido o que você está falando, acho que eles começarão a ser mais dispostos a pelo menos mudar algum outro hábito antes de que seja, né, imutável, antes que não tenha mais a possibilidade. Então, acho que uma forma da gente conseguir atingir eles é ocupando esses espaços, fazendo presente. A gente não pode também ficar só preso às cartilhas de nutrição, Com certeza. ao guia da alimentação da população brasileira, que é extremamente útil para a gente como profissionais, mas que atinge muito pouca gente, uma parcela muito pequena da população. Então, a gente tem que estar nos ambientes em que as pessoas estão, dialogando com eles. Eu acho que é a única forma. Eu acho muito importante conscientizar de certas coisas realmente não são normais. Sim. Né? Certas coisas não são normais. Eu acho que, assim, existe uma cultura de comer a tal da junk food, mas existem umas iniciativas das pessoas fazerem isso uma vez por semana. Pode ser que ajude. Existe uma questão, por exemplo, de uma epidemia de alcoolismo no mundo, e as pessoas acham que é normal. Não é normal beber 3, 4 latas de cerveja todo dia. Não é normal. Isso daí você pode pensar assim, que é uma coisa que é com moderação, mas não é. As pessoas não, os jovens, todo mundo não bebe com moderação. As pessoas bebem até não poder beber mais ou menos isso, né? Ou não poder se controlar mais, ou poder não beber mais. Cigarro nem se discute, a questão de cigarro nem se discute, né? Outras drogas, enfim, né? Então a gente tinha que estar mais café, por exemplo, que é uma coisa que o pessoal abusa do café, da cafeína, e não usa o chá. Por exemplo, o chá antioxidante tem até um poder excitante, né? O pessoal fala, estou com sono, toma um banho de chá para você ver. Você vê se não faz um efeito até parecido com o do café e ainda é antioxidante. Sim. Né? Então, eu acho que essas campanhas são fundamentais de serem feitas. Eu acho que, agora, as pessoas vão seguir, mas que elas sigam pela metade, que a pessoa beba menos Coca-Cola, que a pessoa coma menos hambúrguer. Então, existe uma coisa assim de se você não se policia, é hambúrguer todo dia. É hambúrguer todo dia. Não dá para comer hambúrguer todo dia. Não dá para tomar Coca-Cola todo dia. Não dá para embutidos, né?
isso faz um baita mal. Então, se pelo menos a pessoa soubesse que aquilo faz um certo mal, a pessoa poderia diminuir e as chances seriam melhores. E, em contrapartida, comer coisas boas também não está muito no cardápio, né? Que isso poderia ser divulgado, né? Então, eu acho que... E outra coisa que eu gostaria de pontuar é que a questão emocional, ela é fundamental, mas a gente tem uma epidemia também de viver mal, né? Se você analisar, realmente, a maior parte das pessoas ou vive mal porque vive abaixo da linha da pobreza, ou pessoas que vivem numa loucura desenfreada de ter que trabalhar, se matar de trabalhar, literalmente, porque, né, precisa, tem oportunidade de trabalhar, então, portanto, se mata de trabalhar. Então, eu vi um monte de gente que se tornou executivo, advogado, né, e a pessoa não consegue, a pessoa não tem uma vida boa. Se você parar mesmo e fizer uma análise, até as pessoas que têm condição financeira também, não, ou uma mediana que seja, não tem uma vida boa, né? É uma vida corrida, uma vida estressada, uma vida que você não tem a oportunidade de ver as pessoas, de conversar com as pessoas, de fazer um pouco do que você gosta, né? Não é assim, eu queria sair no parque. Não que seja, mas a pergunta é, você vai ao parque uma vez por mês? Ou você vai ao parque uma vez por ano? Né? A pessoa vê, não tenho tempo, então não vou ao parque uma vez por ano. Você vai à praia? Não vou, né? Para quem aqui de São Paulo, a gente gosta de pegar o carro e ir para a praia, né? No Rio de Janeiro, vocês... Mas eu conheço carioca que não vai para a praia, que está aí, eu tenho familiares no Rio de Janeiro que não vão para a praia também. Mas você não vai? Não, mas está lá, eu sei que está lá, Ipanema está lá, Copacabana está lá, mas você vai? Não vou, porque eu tô lotado de trabalho. Chega sábado, a pessoa quer dormir até meio-dia, tá, né? Isso sem falar das coisas piores que são consequência disso, que é a depressão, né? Que são psicopatias aí que vão aí assolando o mundo, né? Então, e aí, em contrapartida, você tem o interesse de uma indústria de remédios, não? Olha só que interessante. Uma indústria alimentícia podre que não alimenta, quer dizer, não vou falar essa palavra, uma indústria alimentícia irresponsável e uma indústria farmacêutica, né, que não cura, que apenas é paliativa, e, né? Então, assim, o que eu acho que o que a gente tem que fazer é uma luta de consciência e conscientização, que é uma luta de consciência e conscientização é diária, né? De maneira que a gente tem trabalho para o resto da vida aí nesse sentido. Quem mais? Também, André, falando a respeito dessa questão que você levantou do chá verde antioxidante, que a própria Ana Caroline abordou na palestra dela, também tem o outro lado, né? Você não procurar esse chá verde de uma maneira assim totalmente equivocada, tomando toda hora, porque isso também vai fazer mal. Existem casos relatados, por exemplo, de pessoas que morreram por problema hepático por conta de alta ingestão de chá verde. Então, exato. Então, exato. Eu acho que não, exato. Isso parcimônia, né? Tem que ser uma... Exato, mas é parcimônia numa época que não existe parcimônia, uma época que a tônica é a ausência total de parcimônia, a ausência total de cuidado, a ausência total de autocuidado, né? Então, eu concordo com isso também, porque senão vai ser aquela história, aquela coisa dos exageros. A gente viu uma época de exageros, né? Também tem isso. É que eu acho que a gente está vivendo uma sociedade que está doente em muitos aspectos, né? E aí os vícios principais, por exemplo, como você falou, a bebida, as drogas, o alimento, que o alimento também vira vício, né? Eles também começam a entrar como uma forma de suprir aquilo que está me fazendo mal, que está me fazendo infeliz, que está me deixando triste. Então, que seja o trabalho, que seja a família, que seja... Então, a gente vive tempos em que a gente não tem uma sociedade, e isso eu me incluo como pessoa, parte dessa sociedade, que não tem um emocional saudável. Então, a grande parte das pessoas não tem um emocional saudável. O contexto que a gente está vivendo no momento não permite que a gente tenha um emocional saudável. Então, à medida que isso vai adoecendo as pessoas, a tendência é que a gente tenha esses números exorbitantes de casos cada vez maiores. Então,
acho que a chave, uma das chaves principais, se não a principal, é a questão emocional. Não, perfeito. E aí o que é legal de tudo isso é que a parte molecular aparece, né? Sim. Então, assim, isso é o mais legal, que você vai lá e você faz o exame, faça o exame no check-up geral, que você vai ver. Faça um exame molecular, né, que vocês fazem na pesquisa, né, não é exame, é pesquisa. Vocês vão ver que está tudo ali. As moléculas, elas digamos, são indicadores de todo um processo, né? Então não tem muito por onde escapar. Não tem por onde escapar. O professor Paulo César, que tem os microRNAs, isso é uma coisa muito interessante para ser abordada, né? E a gente tem formas de inclusive comprovar o que poderia passar por um certo ceticismo, né? Que aí fica aquele achismo, que é a coisa mais tragicômica atualmente, né? Por exemplo, eu tenho uma avó que ela sempre fumou e morreu de 80 anos de câncer no pulmão e no cérebro. Ah, mas ela viveu até 80 anos. Pois é, podia ter morrido com 60, mas podia ter vivido 100, podia ter vivido 90, certo? Porque não é justificativo. Então tem aquelas máximas assim, não, fulano sempre bebeu cachaça, sempre fez isso, fez aquilo, mas era um sujeito brabo, né? Pô, parabéns. O processo de destruição do organismo desse senhor, desse avô, desse bisavô aí, foi um processo que funcionou, né? Vamos combinar que um dia ele morreu, né? Um dia ele foi vencido pelo processo de destruição aí de uma saúde que talvez fosse centenária, né? Pela qualidade dele. Então, assim, a ciência mostra e comprova uma série de coisas, inclusive o efeito emocional. Inclusive, para começar, o efeito emocional, isso é comprovado, né? Isso é comprovável, é difícil, é complexo. Você tem que fazer métodos científicos, hipóteses, né? Realmente sofisticadas para chegar nesse ponto, né? Mas também é meio que intuitivo, que também funciona, né? Então a gente tem a nossa ciência ocidental e a ciência oriental, por exemplo, já tem metodologias que funcionam há milhares e milhares de anos. Sim. Né? Então a gente acaba comprovando na ciência ocidental, que é o que a gente estuda, né? Mas no fundo a gente pode acabar voltando para princípios básicos, né? Não coma veneno, não destrua a sua condição psicológica, não piore a sua condição psicológica, né? E etc, né? Então é muito legal esses encontros são muito interessantes, né? Quando você acaba chegando a conclusões que podem vir até de lados diferentes, mas acabam coincidindo, né? Acabam coincidindo porque realmente teriam que coincidir mesmo. Sim, eu brinco que o câncer é uma coisa que a gente, quanto pesquisadora, a gente fica tentando driblar o câncer enquanto ele está tentando driblar a gente. Então, mesmo com todo o sufoco que é a sociedade, as pessoas estarem adoecendo enormemente com a condição emocional, a gente ainda está conseguindo, de alguma forma, através desses estudos, promover qualidade de vida para essas pessoas. Então, a gente está muito esperançoso que em pouco tempo, né, médio prazo, longo prazo, médio prazo, pelo menos, que o câncer se torne uma doença crônica, que ele é uma doença, pode ser uma doença crônica, como diabetes, como hipertensão, que a pessoa possa conviver com qualidade de vida. Exatamente. E ainda em tempo, não vou falar mal da indústria farmacêutica que cria, através dos estudos que vocês fazem, remédios que hoje são capazes de curar pessoas, são capazes de estender a vida das pessoas do jeito que você está falando. Por exemplo, eu sou diabético, tomo remédios que são remédios muito sofisticados, que há 40 anos atrás a minha situação seria muito pior, seria muito parecida com a da minha avó, né? Que foi se complicando num quadro, e o meu quadro é bom devido aos remédios. Eu poderia fazer mais exercício físico, poderia fazer uma série de coisas, poderia comer melhor, poderia etc, etc. Mas, assim,
só com os remédios que eu já tomo, que não tinham há 40 anos atrás, eu posso dizer que ainda está em tempo de eu melhorar o resto, né? De eu ainda melhorar um pouquinho o passeio no parque, esfriar mais a cabeça, estressar menos, fazer uma série de atividades que eu faço, né? Como psicoterapia, etc., para quem sabe, de repente, em algum ponto futuro, eu consiga, com o remédio e uma melhoria da minha qualidade de vida, que ainda é possível, né? Ao passo que pessoas há 100 anos atrás não tinha nem insulina, então acabou. A pessoa já ia piorando e entrava num quadro muito pior. Então, assim, a gente não pode falar mal da parte farmacêutica, mas ela não é uma coisa não é uma coisa final. Eu diria que é até um avanço para dar a chance, para dar, às vezes, uma segunda chance para as pessoas, né? Às vezes uma terceira chance para as pessoas. A pessoa, às vezes, ela descobre que tem uma doença. Eu descobri que eu tinha diabetes tipo 2, maneirei a bebida, que era uma coisa que era descontrolada, assim, era uma coisa que eu sempre adorei, festa, bebida, curtição e tal. Mas eu olho e falo, não dá. Eu olho um bolo e falo, não dá. Graças à doença e o remédio que eu tomo, eu consigo olhar, eu estou aqui para falar com vocês, falar, não vou comer esse bolo, né? Então, assim, fica reduzido a de vez em quando, falando um pouco de um testemunho próprio, né? Então, assim, eu tive uma segunda chance graças à indústria farmacêutica. E tenho essa chance que existe ainda. Se eu comer menos açúcar, se eu fizer mais exercício físico e se eu cuidar mais da minha cabeça, periga de eu ir além. Periga de eu nem entrar na insulina, nessas coisas todas que são também uma consequência, né? Sim. Então, em relação ao paciente oncológico, os resultados dos remédios têm sido espetaculares. Eu tive o meu pai que fez uma imunoterapia e tinha, né, ele teve a sorte de ter um alvo, as células que era a leucemia dele tinha um alvo certeiro, o CD20, que foi desenvolvido aí, que no Brasil se estuda câncer há muito tempo. Ele teve a oportunidade de ser tratado no AC Camargo. E falei para ele, pai, você sabe que isso aqui é AC Camargo? Isso aqui é uma consequência do Instituto Ludwig, de pesquisa do câncer, que os meus amigos, que já estão em fim de carreira, trabalharam a vida inteira, e o Ludwig deixou de existir, mas o legado ficou. Então, quando ele chegou lá no AC Camargo, o pessoal já fez um monte de testes, ele chegou no hospital, já fizeram uma série de testes para saber se o câncer dele tinha translocação. Aí, meu pai é engenheiro, ele não se conforma de não entender absolutamente tudo, né? Aí eu falei, pai, isso daí eu vou ter que explicar, vou ter que dar uma aula. Aí fui lá, com paciência, expliquei para ele gostou, entendeu? E o resultado é que ele foi sortudo pela segunda vez, que na verdade não tinha translocação, então o anticorpo pegou e deu uma paulada só. Aí eu falei para ele, né, como engenheiro, né, que ele falei, o racional da história é o seguinte, eu chamaria de você, né, se você aguentar essa quimioterapia, você está salvo. Então, assim, agora é só a gente ficar na fé e na oração, porque você, passando essa fase da quimio, o teu organismo resistindo, e ele é uma pessoa saudável, né, que não tinha outras comorbidades, e passou. Então, só para dizer aqui que a indústria farmacêutica, ela é legal, mas também é muito legal você ajudar o remédio, né? Então tem gente que fala assim, eu tomo insulina, vou comer pizza. Vou tomar chopp e comer pizza, diabético. Pô, não faça isso. Não faça isso. Pizza não é muito um alimento para você, meu querido. Você tem que entender isso. Chopp também não é um alimento para você que é diabético, entendeu? Não, aceite isso. Aí inventa outra coisa, toma, sei lá, um chá, ou aceita, tipo, tomar o dia da pizza. Vai ter o dia da pizza que você vai estar para você, não é todo domingo que você vai comer pizza, né? Enfim. Mas aí eu acho que o equilíbrio seria isso, a indústria farmacêutica e o modo de vida. Então, né, seria mais ou menos isso. Então, André, só fale. Eu queria fazer um parênteses aqui bem rápido. Você está arrependido que você me dá cerveja para beber, não é isso? Você está arrependido. É verdade, é verdade. A próxima vez você me dá 2 cervejas e para, ou qualquer coisa, ó. Você fala, não vai tomar mais. Briga comigo. O professor Paulo estava comentando sobre o estresse, né? Eu sou, como a Lúcia falou, né? Ela tem o câncer. Eu sou também uma pessoa que
mas é um conto de estresse. Eu tive que mudar meu estilo de vida, porque o estresse realmente acaba com o meu corpo. Se eu ficar estressado, eu tenho problema de estômago, eu tenho dor de cabeça, eu tenho... Conta que você teve câncer de mama. Eu tive câncer de mama quando criança, né? Na idade de adolescência, na verdade, eu tenho uma retirada uma ginecoplastia, isso aí. Nossa. Né, eu fiz acho que com 17 para 18 anos. Uhum. E eu tive que mudar minha vida. O pessoal fala assim, pô, Alex, você é o sossego em pessoa. Não é que eu sou o sossego em pessoa, porque se eu ficar estressado, né, aquela coisa que ele falou, mal pro outro, né? Imagina, se no trânsito o cara pode fazer o que ele quiser, ele não batendo no meu carro, também se bater também eu deixo, tá tudo bem, porque se ficar estressado, eu passo muito mal. Eu tive que mudar mais ou menos com uns 25 anos, eu fui parar num hospital por diversas vezes, o cara falou assim, você tá com um problema, vamos fazer, aí fez um check-out, tinha nada, ele falou, olha, você tem estresse, e o estresse causa mal, vou te passar um tarja preta, um calmante, eu rasguei a receita, falei, mãe, a partir de hoje eu tô zen, e nunca mais fui estressado, nunca mais tive problema com estresse. Mas eu sou zen em pessoa, o Alex é o zen. Né? Quem me conhece sabe disso. Foi forçado a ser zen, mas foi para melhor, né? Imagina, o cara me deu deu com certeza. Não, com certeza. Ele ainda é um cara que tem os melhores índices, né? A Sandra, minha sócia, minha esposa, ela fez um programa, né, porque tem medicina do trabalho, então fez um programa para fazer um biocheck-up em todo mundo, né, e um pouco além do que a consultoria trabalhista manda. Uhum. Então, resolveu trabalhar de modo geral. O Alex tem os melhores índices de tudo, triglicérides, colesterol, pressão, tudo. Né? Tem gente que ou tem glicemia, no meu caso, mas a pressão vai bem, né? Tem gente que tem o contrário, né? Então, o Alex, inclusive, ele é uma pessoa bem assim, tranquila em relação ao trabalho. O trabalho pode ser estressante, mas ele sempre está super feliz, de bom humor, na medida do possível, né? Então é um jeito de vida e a gente vê que vai dando ali nos indicadores, né? O jeito de vida dele, né, vai assim, ele sempre disposto à festa, a gente vai em congresso, é o que vai até mais tarde, vai na festa e aí sempre está procurando se divertir, sempre aproveitando a vida. Você sempre vê assim, sexta-feira, tá todo mundo assim, já vai acabar, assim, ele está assim, vou pegar uma praia, vou pegar o carro, vou encostar numa barraca, vou tomar uma cerveja na praia, tal. Então ele já está ali planejando aquele negócio e a gente também meio que está aprendendo, né? Eu também, a gente é colega, eu falo assim, eu sabe o que eu devia fazer? Agora umas 4 da tarde, eu já devia estar no clima de que daqui a pouco parou, é verdade, daqui a pouco parou, e aí pronto, aí que eu vou ver uma série, né? Vou tocar um violão, tem um violão aqui, não é cenário, um violão de verdade, vou tocar meu violão, tá aqui o violão aqui, vou tocar meu violão, né? Então sábado é sábado, né? É isso, fim de semana é fim de semana. Então, porque no dia a dia é uma pauleira mesmo, não adianta, porque o ritmo da vida vai te levar para um estresse que você, nem querendo, você consegue, né? Vai ser pressão, cobrança, todo mundo precisando de coisas, a gente precisando de coisas dos outros e vice-versa, né? Mas essa levada do Alex é uma coisa ainda para a gente assimilar, não é? Não é, Pedro? Com certeza, né? Eu preciso aprender mais com ele a me divertir. Então, a gente também. Tem que ser naquele esquema legal dele, nesse alto astral. Com certeza. Gente, infelizmente eu vou ter que sair porque eu tenho um equipamento que o técnico vai vir hoje no laboratório consertar. Não falei? Você vai ter que fazer isso em vez de continuar essa conversa deliciosa com nós aqui, entendeu? Então, eu gostei muito, gente, eu gostei muito. A Laura estava falando comigo, calma, é tranquilo, é de boa, e eu estava uma pilha de nervos, porque eu estou muito sobrecarregada nos últimos tempos, então
Não, mas você... Porque eu deixei de responder vocês muitas vezes, mas eu totalmente, assim, eu sou o mau exemplo da sociedade, sobrecarregada, sem saúde emocional, sem nada. Não, aqui entre nós, os outros entrevistados também são que nem você, sobrecarregados, corridos, estressados, e eu fico muito feliz de ter trazido você para esse debate. Fico muito feliz de ter a Lúcia aí conversando com a gente, mais um monte de gente, até agora conversando. Esse é o propósito. Nossa, foi sério. Foi a live mais comprida, né, André? Foi a live mais comprida, foi uma das lives mais legais. Né? Foi uma das lives mais legais que teve. Amei, Né? Muito é isso aí. E ó, quem está falando é o Pedro, que é a pessoa que faz os nossos webinários, tá? A gente tem também os webinários, que são iniciativas nossas de falar de ciências e aplicações. Né? A gente fala de aplicação, que é o que a gente trabalha, né, aqui na nossa empresa, né? Então, o Pedro está falando realmente é uma coisa muito legal, porque o Pedro ele faz excelentes webinários. Convido vocês a assistir os webinários do Pedro, que ele conta os porquês dos porquês de cada técnica, né? Então, aí, quando o Pasteur inventou a pasteurização, não, brincadeira, ele não vai tão longe quanto o Pasteur. Ele joga mais de Watson e Crick, coisas da criação da biomol, e cada técnica ele vai lá e leva os porquês dos porquês, que são importantíssimos na compreensão do assunto, né? Então, você está de parabéns, fez um trabalho bacanérrimo. E nós vamos divulgar, viu? Vai ser divulgado, a gente vai passar para as outras pessoas verem, e quanto mais gente puder ver, quanto mais gente puder participar, e convidem pessoas que também queiram participar aqui desse nosso espaço, que a gente está aberto. Ano que vem, já estamos pensando nas lives do ano que vem já. Esse ano está acabando, mas a gente já está com a ideia, já está com o olho no ano que vem. Perfeito. Olha, obrigada, gente, foi um prazer. Vocês podem participar também. Obrigado, outros gente. tipos de câncer é uma porta também, se vocês Isso, e outros... tiverem interesse. Exatamente, e outros assuntos.